A partir, vamos dizer, do advento de um negócio, de um treco chamado PT, aí o negócio complica mais ainda, porque o PT tem um objetivo imediato de conquista do poder, coisa que o antigo Partido Comunista não tinha. Isso é muito importante. O Partido Comunista, que seguia a linha soviética, ele acelerava ou desacelerava conforme a União Soviética mandasse. E a União Soviética não tinha nenhuma perspectiva de implantar no regime comunista no Brasil. Tá certo? Mesmo porque não tinha quem governar o Brasil para fazer isso. Então eles desaceleravam a atividade do Partido Comunista, o que criou, nos anos 60, o famoso racha, né? Sob a liderança do Marighella, Joaquim Câmara Ferreira e outros. O pessoal rompeu com o Partido Comunista por jogar que o Partido Comunista não era suficientemente radical, né? E partiram então para as guerrilhas. E do mesmo, vamos dizer, impulso de renovação das esquerdas, fez parte o surgimento do PT com a perspectiva de conquistar o poder de qualquer maneira, usando sobretudo os métodos gramscianos. O que é o método gramsciano? O método gramsciano é chamado Revolução Cultural. A Revolução Cultural consiste em fazer com que a sociedade inteira, que numa sociedade todo mundo pense como comunista, sinta como comunista, haja como comunista, sem saber que é comunista. Isso é literalmente assim. De modo, diz o Gramsci, que o partido que conduz o processo, não precisa ser necessariamente um partido com o nome de Partido Comunista, pode ser qualquer coisa, tá certo? Se torne, adquira, diz ele, o poder onipresente e invisível do imperativo categórico de um mandamento divino. Aquilo que todo mundo obedece sem nem saber que está obedecendo. Então, é claro que a trapaça, a mentira, a camuflagem, faz parte, não só faz parte do processo, mas ela é a essência do processo. Quer dizer, enganar todo mundo, fazer com que as pessoas mudem de opinião. Às vezes sem mudar o discurso, isso é importante, quer dizer, você usando as mesmas palavras, os mesmos termos, os mesmos símbolos, você gradativamente vai injetando outro significado prático, pragmático na coisa. Isso é exatamente nisso que consiste a Revolução Cultural. Então, a Revolução Cultural foi o fator, vamos dizer, mais decisivo na debacle moral brasileira. Por quê? Para lhe dar um exemplo do que aconteceu, de como se fez isso. Veja que até os anos 70, as organizações esquerdistas eram todas contra as instituições de caridade que eles pareciam ser uma parte integrante do aparato burguês. As instituições de caridade criavam um alívio postiço de modo a impedir a revolta das classes menos favorecidas. Então aparece um sujeito do meio chamado Heber de Souza, o Betinho, e diz, não, vocês estão muito enganados, essas organizações são muito importantes para nós. Nós não temos que ser contra a caridade pública, nós temos que tomar essas organizações de modo a que elas passem a nos servir. Então tomaram as organizações de caridade, criaram a campanha do Betinho, etc, etc, usando o mesmo vocabulário cristão, caritativo, etc, etc, mas gradativamente colocando ali dentro a nuance, mais ou menos subconsciente, de que não se fazia caridade pelos motivos cristãos tradicionais, mas visando a instauração de uma, aspas, sociedade mais justa, ou seja, sociedade sem classes. Para isso foi necessário, então, substituir a noção antiga, vamos dizer, da santidade, da caridade, da virtude, por um outro modelo. Então pegou-se o próprio Betinho, que era apenas, vamos dizer, um estrategista, um politiqueiro, um sujeito maquiavélico, e se pintou o sujeito como se fosse um santo. Houve gente que realmente propusesse a beatificação do Betinho. Então, este episódio do Betinho mostra como o que havia, vamos dizer, de pior, de mais maligno, mais malicioso na sociedade, de repente foi cultuado como santo. E não aconteceu só no caso do Betinho. Gradativamente, as imagens de virtude que se colocavam em público eram invariavelmente não pessoas que tinham realmente virtudes identificáveis, mas pessoas que simplesmente estavam seguindo a linha do PT. Porra. Então isso passou a ser a virtude. O povo, vendo a superposição, vamos dizer, da linguagem antiga e dos personagens modernos incumbidos de personificá-la, confundiu uma coisa com outra. Quer dizer, aceitava tomar um Betinho ou outras pessoas desse tipo como se fosse realmente imagem de virtude no sentido antigo.
Então é claro que isso é a corrupção completa, não da moralidade, presta atenção, mas do próprio senso moral, do próprio sentimento moral. Eles falam em corrupção da moralidade, degradação da moralidade, até estou publicando um artigo sobre isso no Diário do Comércio. Nós podemos falar de degradação da moralidade quando existe um padrão de moralidade reconhecido e a conduta das pessoas está muito abaixo daquilo. Mas quando o próprio padrão mudou, o próprio padrão já é corruptor, então não é que as pessoas não estão obedecendo às leis da moralidade, elas estão obedecendo às leis da moralidade corrupta. Então não é a mesma coisa que a degradação dos costumes. Isso aí é a destruição do próprio senso moral. Outro dia eu estava vendo a gravação de um pastor, cujo nome eu esqueci, mas que ele dizia exatamente isso. Olha, você não pode confundir o pecado com a iniquidade. O pecado é quando você faz um treco errado. E ou você ou os outros sabem que é errado. Iniquidade é quando o pecado se tornou tão costumeiro, tão habitual, tão normal, que ele vira não só um direito, como até um dever. Então ele passa a ser a norma. Tá certo? E foi exatamente o que aconteceu no Brasil. O Brasil está numa situação de iniquidade geral. Tá certo? E note bem, é claro que esta iniquidade afeta, em primeiríssimo lugar, as duas instituições fundamentais que são a igreja e a alta cultura. A igreja foi todinha corrompida. Então não é que o pessoal não está cumprindo os mandamentos da igreja. Não! Chega lá um bispo, um cardeal e dá um mandamento errado para eles e eles obedecem. O problema não é a desobediência, o problema é a obediência. Eu fico impressionado, vamos dizer, com o respeito, né, com que os fiéis católicos tratam bispos e cardeais, que são obviamente usurpadores, tá certo? Que não merecem respeito nenhum e que não podem ser aceitos como representantes da igreja sob aspecto nenhum. E nada fazem contra isso e continuam obedecendo como se isto fosse obedecer à igreja. Não faz sentido, tá certo? Então, se você sabe que o católico que colabora com o regime do Partido Comunista está automaticamente excomungado, você não pode obedecer o cara que está fazendo isso como se ele fosse um cardeal, porque na realidade ele não é nem mesmo um membro da igreja. Mas, vamos dizer, o posto oficial, a identidade pública oficial do sujeito se superpõe à realidade da vida dele de tal maneira que você suprime a realidade e só interessa o que é nominal. Então isso é a corrupção total, não só do senso moral, mas da própria percepção da realidade. E este é o problema geral no Brasil. Então, agora, muita gente no Brasil percebeu que aconteceu esse processo e percebeu que o negócio da Revolução Cultural Gramsciana tem algo a ver com isso. Então o pessoal se revolta então e quer fazer uma proposta diferente. Eu digo, mas não adianta você fazer uma proposta diferente, meu filho, se você ainda está infectado da mesma mentalidade. Se você não é capaz de discernir o bem do mal, então não adianta você estar contra o mal que o outro faz, porque você está contra um mal em razão de outro mal que corrompeu a você e não a ele. Quer dizer, você quer trocar a corrupção do outro pela sua própria corrupção, né? E era exatamente disso que eu estava falando naquela gravação que eu coloquei no seminário, a respeito de usurpação. Quer dizer, você roubar o trabalho dos outros e dizer que é seu. Você se apresentar, vamos dizer, como autor de descobertas, coisa que você não fez, que foi feito por um outro anterior, isso que você escondeu anterior. Isso virou norma no Brasil, né? Eu mesmo fui vítima disso várias vezes, com relação a Mário Ferreira, com relação a Otto Maria Carpo e com relação ao negócio do Foro de São Paulo, né? Sem contar que quando publiquei o Aristóteles em Nova Perspectiva, houve um silêncio geral na mídia, com exceção de um artigo do Vamiré Chacon que saiu em Brasília. E logo em seguida, qual foi a reação? O pessoal da USP tirou da gaveta uma tese do Oswaldo Porchat Pereira, de 30 anos antes, sobre Aristóteles, e publicou. Era uma tese meramente escolar, sem nenhuma descoberta original nem nada, mas para não dar o braço a torcer, porque eu estava declarado, eu falo, faz 30 anos que não se publica nada sobre Aristóteles no Brasil, e eu rompi esse silêncio. Daí eles imediatamente tiveram que publicar para dizer, nós também. Quer dizer, tudo isso aí é uma mentalidade muito mesquinha, mentalidade de grupelho, de autodefesa, é mentalidade comunal, como diria o Zinoviev, tá certo? E nós não poderíamos fazer nada pela
cultura brasileira se nós estivermos infectados da mesma mentalidade. Nós temos que entrar em campo com uma mentalidade de honestidade estrita, de idoneidade e de retidão, senão não adianta. Senão você simplesmente vai trocar uma putaria por outra putaria. Isso aí não adianta. Tá certo? E você ter outras ideias políticas não te torna melhor, absolutamente. Quer dizer, você julgar que a sua maldade pode ser compensada pelo fato de que você adotou uma ideia política é exatamente você cair no critério ideológico. Quer dizer, o que interessa não é o bem e o mal absoluto, mas é a corrente política que você está ajudando. Isso aí é pensar como comunista, mesmíssima coisa. Então, embora com um conteúdo ideológico invertido, mas o procedimento é o mesmo e, se continuar assim, vai se perpetuar esse mesmo estado de iniquidade. E nós não podemos colaborar com isso de maneira alguma. Estou me referindo novamente a isso pelo fato de que esta semana saiu lá na revista Dicta e Contradicta uma entrevista do seu Mauro Sammartino, posando como se fosse o grande descobridor do Mário Ferreira, quando obviamente ele não conseguia entender nada do Mário Ferreira até ler a introdução que eu escrevi para a Sabedoria das Leis Eternas. Foi a partir daquela introdução que as pessoas puderam enxergar o Mário Ferreira numa certa perspectiva. Não é certo dizer que eu integrei o Mário Ferreira na cultura brasileira, porque não há uma cultura brasileira na qual ele possa ser integrado. Tá certo? Eu simplesmente o tornei inteligível para um público leitor que antes ficava perdido no meio daquele oceano de papéis. Então, de novo, insistiram nessa história. Quer dizer, até onde vai isso? Não estou falando isso por ter sido eu a vítima, porque quando a vítima foi o Mário Ferreira, foi o Carpo, fui eu o primeiro que fui lá defender a honra dos falecidos, né? E com relação ao Gilberto Freire, mesmíssima coisa, que quando entrou na moda cuspina em mar do falecido, né? Você pegar leves suspeitas indefinidas, tá certo? E encobrir com elas a obra inteira que o sujeito fez, também fui eu que estou lá protestando, como agora também estou protestando, no próximo programa Troll Speak vou falar disso, vou protestar contra, vamos dizer, a marginalização do Ângelo Monteiro, um excelente poeta, ensaísta e filósofo pernambucano, que atualmente o pessoal fala em cultura pernambucana e esquece o Ângelo Monteiro, que já estava fazendo coisa melhor do que eles 10 anos antes. Então, este tipo de coisa, isso tem que parar. E nós aqui, sobretudo nós do seminário, nós não temos o direito nem mesmo de pensar em praticar uma coisa dessa. Nunca. Tá? Então, é isso. Bom, em seguida temos aqui o nosso amigo Douglas Gonçalves volta ao negócio do Wittgenstein, mas eu acho que ele merece uma resposta, porque ele diz que as minhas críticas ao Tractatus Lógico-Filosófico foram erradas pelo seguinte, se ele sintetiza da seguinte maneira: sendo a sentença do Tractatus Lógico-Filosóficos contrassenso que pretende mostrar o inefável e não dizer o mundo, não faz sentido criticá-lo demonstrando que suas sentenças nada dizem sobre o mundo, já que o próprio autor afirma isso sem a menor cerimônia. Mas um momento, dizer que o inefável é inefável não é mostrá-lo. Em nenhum momento existe nenhum indício, tá certo, de um mundo divino ou transcendente a ser observado, a ser conhecido de algum modo, a ser visto, ainda que indizivelmente. Dizer que o inefável é inefável, dizer que o indizível é indizível, não é mostrá-lo de maneira alguma. Quer dizer, você mostrar a impotência da linguagem para tratar de certos assuntos, não é mostrar nada sobre esses assuntos. Ele não está falando desses assuntos, está falando apenas da linguagem. Então, isso está 100% errado, Douglas. É que as pessoas às vezes lêem Wittgenstein e têm a impressão de que como ele demoliu as possibilidades da linguagem, então só restou, vamos dizer, a contemplação. Mas contemplação do quê? Se não há nada para ser contemplado, meu filho, então não tem contemplação, você tem somente o silêncio. Quando o tratado lógico-filosófico termina com aquele negócio, se aquilo não se pode falar, deve se calar, tá certo? Ele não mostrou nada para além do que se pode falar. Nada. 0, 0, 0, 0. Além disso, esta afirmação de que tudo que é da esfera, vamos dizer, divina, transcendente, é indizível é uma coisa, incognoscível é outra, inapreensível é uma terceira. E em tudo que Wittgenstein fala, existe uma confusão tremenda dessas coisas.
Quando ele diz que a linguagem dele é impotente para tratar dessas coisas, eu digo um momento. Suponha que você seja o cego ou o paralítico curado por nosso Senhor Jesus Cristo. O que há de indizível neste negócio? Hein? O que há de indizível no relato de uma intervenção miraculosa? Não tem nada de indizível. Veja, o transcendente transcende, e aquilo que transcende necessariamente abrange. Tá certo? Portanto, está presente. Agora, você tornar todo o mundo transcendente, vamos dizer, inacessível, tá certo? É negar a presença. E, aliás, Wittgenstein nega. Ele diz que Deus não se manifesta no mundo. Então, se Deus está para acima do mundo e ele é inefável sempre e em tudo, então nada podemos saber dele, não há nada para ser contemplado, muito menos para ser mostrado, o Douglas. Como é que você pode mostrar uma coisa que é inalcançável? Se você apontou algo, já não está inalcançável, você já tem alguma referência a ela. Se não tem nada, por exemplo, a famosa história do Buda, do dedo que aponta a lua, né? Bom, aponta a lua porque tem uma lua para ser apontada. Se não tivesse nada lá, teria somente um dedo. E o que tem no Wittgenstein é realmente o dedo que aponta um nada e o chama de inefável. É claro que isso é uma palhaçada. É claro que isso não merece mais que 10 minutos de atenção. Se não fosse a complexidade de certas passagens do Tratado Lógico-Filosófico, ninguém teria prestado a menor atenção nisso. Mas a complexidade toda está lá, vamos dizer, apenas para exemplificar a total, vamos dizer, inépcia espiritual do autor, que está pretendendo tratar justamente de assuntos que estão acima da capacidade dele. Então, o que ele está dizendo é o seguinte: eu nada sei a respeito, e portanto eu não vou falar mais nada a respeito. É isso que ele disse. Então, mas você podia ter avisado no começo, meu filho. Você não precisava fazer uma imensa demonstração lógica para saber uma coisa que nas primeiras linhas do seu livro já se percebe. Então, isto aí é uma espécie de sabe, amarrar a linguiça no rabo do cachorro para o cachorro ficar correndo em volta, né? E dizer que no fim não existe mais nada além da linguiça. Espero que o Douglas tenha entendido a diferença entre quando ele diz, ele pretende mostrar, não dizer, ele não mostrou nada, ele não falou nada, não há mais mínima indicação. Ele diz que o inefável então está no topo da linguagem, para lá da linguagem. Não é verdade, isso não é verdade nunca. Por quê? Você tem inúmeras manifestações de Deus no mundo. E se não tivesse nenhuma, você jamais teria ouvido falar a respeito. E se fosse absolutamente inefável e absolutamente incognoscível, jamais teria sido conhecido, nem mesmo como hipótese. Vamos ver outra pergunta. Salomão Domingos. Sou um novo aluno e estou muito preocupado quanto ao acompanhamento das aulas. Atualmente tenho mais de 60 aulas antigas para assistir, além das novas para acompanhar. Não sei se continuo assistindo as antigas apenas na esperança de, quem sabe, um dia acompanhar as novas no decorrer do tempo. Tenho ainda de ler os livros indicados, os textos e fazer os trabalhos. Você tem um conselho ou uma dica de como eu poderia aproveitar o estudo para que eu possa progredir mais rapidamente? Mas quando assisto às aulas eu entendo tudo direitinho, mas algumas vezes, sobretudo quando nas perguntas dos alunos, estes usam terminologias técnicas que não conheço, frequentemente me perco. Ora, eu acho que isso aí não é problema nenhum, porque se a dificuldade é essa, apenas a respeito de termos que você desconhece, você simplesmente pergunta pelo chat e ou algum dos alunos o ajudará, ou eu mesmo, se ninguém souber explicar, eu entro aí e explico. Agora,